Hoje eu começo o nosso balanço geral com esse caso grave, porque pode parecer que não, mas você vai acompanhar as imagens das câmeras desse acidente. Presta atenção nessa história. Um senhorzinho, um idoso de 72 anos, está internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba, depois de ser atropelado por um cão, por um cachorro. Isso foi em Piacatu. E o Vitor Moretti está acompanhando o caso também, tem mais informações para a gente. Vitor, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso BG. Uma ótima terça aí para todos nós. Infelizmente, para a família desse idoso, é um dia de muita preocupação, porque ele está internado, o estado dele é grave também. Como que tudo teria acontecido? Ele estava caminhando pela rua, quando de repente ele foi atropelado por esse cão. E nós temos inclusive as imagens também, Vitor. Isso mesmo, Josi. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral. As imagens são impressionantes. Esse caso aconteceu em Piacatu, que fica a 50 quilômetros aqui de Araçatuba. Nas imagens é possível ver quando esse senhor de 72 anos conversa com alguns amigos. Ele decide ir embora e atravessa a rua. E é nesse momento que o idoso é surpreendido por dois cães correndo, e um deles acaba atropelando a vítima. A imagem é tão forte que inclusive nós frisamos o momento da queda. E já no chão, aparentemente ali desacordado, esse idoso é socorrido por alguns amigos e depois nós tivemos informações aí apuradas com os familiares. Ele retomou a consciência, foi levado até uma UBS ali de Piacatu, onde recebeu os primeiros atendimentos, inclusive uma sutura na cabeça. Só que algumas horas depois da queda, o idoso apresentou confusão mental e passou a reclamar que não estava sentindo as pernas. Então ele foi levado até Bilac, ao hospital de Bilac, que é maior, e os médicos de lá decidiram transferi-lo aqui para a Santa Casa de Araçatuba. Aqui na Santa Casa, os médicos concluíram que ele tinha um traumatismo craniano. E o boletim médico atualizado hoje aqui na Santa Casa é de que o estado de saúde desse idoso é grave e instável. Ele está na UTI, inclusive respirando com a ajuda de aparelhos. Nós também apuramos que esse cachorro tem dono e o dono estaria aí colaborando com as despesas médicas desse idoso. A família, por enquanto, decidiu não registrar boletim de ocorrência. Mas as imagens são impressionantes, é um caso incomum, né? Infelizmente, ele atravessava a rua ali quando o cão o atingiu e ele bateu a cabeça muito forte ali no asfalto. Agora a gente espera, né, Josi, pela recuperação desse idoso. É um caso incomum e é o que a gente espera, né? Que Deus aí consiga fazer a obra e esse milagre na vida do idoso, né, Josi? Ô Vitor, você disse que a família não registrou o boletim de ocorrência. Piacatu é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. A gente não sabe se esse cão é de algum vizinho, de conhecidos do bairro também, por isso que talvez a família não queira registrar aí a queixa, o boletim de ocorrência, não queira fazer a denúncia. Mas a gente tem que falar que o cão estava solto, o cão tem dono, o tutor aí tem uma responsabilidade. O Vitor disse que ele está prestando todo o atendimento necessário, eu acho que ajudou com medicamentos também. Mas a gente tem que cobrar uma providência, é o nosso papel aqui, como jornalistas, como profissionais, porque o animal não pode ficar solto. A gente viu que o cachorro ali, ele estava brincando na rua. Dá para ver pela imagem, né? Ele estava correndo com o outro, estava brincando, e o senhorzinho estava tentando atravessar a rua, estava caminhando ali pela rua. E o animal foi na direção dele, mas nem deu tempo dele desviar, porque foi com tudo. Para o cachorro, que é irracional, era uma brincadeira. E o idoso acabou caindo. Se ele tivesse caído de uma outra maneira e não batido com a cabeça, ele poderia não estar nessa situação tão grave como ele se encontra agora, internado na Santa Casa de Araçatuba. Vitor, o tutor aí do animal, você disse que prestou todo o socorro, prestou todo o atendimento necessário. Mas a gente sabe que isso não basta também. O animal não deveria estar solto na rua, deveria estar preso dentro de casa.
Justamente, né, Josi? Piacatu é uma cidadezinha bem pequena, todos ali se conhecem. A família decidiu não registrar boletim de ocorrência nesse primeiro momento, mas é como você disse, né? Hoje nós temos uma lei no Brasil, inclusive, que pega muito nessa parte, né, dos cuidados com os animais. Vários casos são registrados aqui em Araçatuba, por exemplo, quando um cão ataca, né, uma pessoa na rua ou até ataca outro animal e o tutor, ele responde por isso, dependendo aí da gravidade do caso, que é o que aconteceu com esse idoso, né? Os cães, claro, irracionais, como você disse, brincando ali no meio da rua, mas causou aí um acidente grave, né? Esse idoso está aqui entre a vida e a morte na Santa Casa de Araçatuba. Como você disse, os tutores devem ter essa responsabilidade, sim, nos cuidados com o seu pet, principalmente cães aí de grande porte, porque esses tutores podem responder criminalmente hoje pela nossa legislação aqui no Brasil, Josi. Vitor, eu não sei se você chegou a conversar com a família desse senhor também, desse idoso, 72 anos tem esse senhorzinho. Pelas imagens, a gente vê que ele está caminhando ali pela rua tranquilamente, deve morar ali perto também, como eu disse, todo mundo se conhece, uma rua tranquila aparentemente. Ele estava caminhando pelo local, você sabe se ele já tem algum problema de saúde, porque ele estava ali caminhando tranquilamente, não sei se já tem algum problema de saúde também, o que agravou a situação. Temos essa informação também, Vitor? Você chegou a levantar essa informação com a família? Olha, Josi, a família não quis gravar entrevista, né? Passou algumas informações básicas do ocorrido, mas essa informação, se ele apresenta algum problema de saúde, nós não temos. O que a gente consegue perceber é que ele até caminha com um pouco de dificuldade ali antes de sofrer a queda, né? Ele é um idoso de 72 anos, mas o que aconteceu? Segundo o boletim médico da Santa Casa, ele está em estado grave por conta desse traumatismo craniano. Inclusive, as equipes médicas ainda aguardam para fazer uma avaliação cirúrgica nesse caso, mas o estado em que ele se encontra agora não é possível fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Então, os médicos ainda estão aguardando ele ser estabilizado para poder aí pensar até numa cirurgia na cabeça, Josi. Obrigada, Vitor. Eu perguntei por isso, porque a gente viu uma certa dificuldade quando ele estava atravessando a rua, esse senhorzinho, e aí os dois cães vão para cima dele. Ele não conseguiu desviar, o impacto foi muito forte. A gente está falando de um cachorro de grande porte, que é esse caramelo que nós estamos vendo na imagem, que foi o cachorro que atropelou esse idoso. Ele não teve nem chance de correr, né? E aí, da maneira que ele caiu, ele bateu a cabeça, a gente viu que ele foi socorrido. Num primeiro momento ele estava bem e depois ele passou mal e agora o estado dele é grave. Vitor, obrigada. A gente vai seguir acompanhando também, atualizando o estado de saúde desse senhor, tentando manter contato com a família também, se a família quiser falar. Nós estamos aqui também aguardando, estamos aqui para prestar todo o apoio. A gente deseja que ele se recupere o mais rápido possível. Foi uma fatalidade, como a gente está acompanhando, mas eu digo mais uma vez, o animal não pode estar solto na rua. Não é um animal aí que estava em situação de rua, é um animal que tem tutor, deveria estar em casa, preso e não solto. A gente viu que ele atropelou o idoso. Mas se ele tivesse atacado também, se ele tivesse mordido, né? Seria bem pior a situação também, ou atacado até uma criança. Obrigada, Vitor. Obrigada pelas informações.